Olá, Marta. Poucos minutos para o Fortaleza sair daqui com 3 pontos importantíssimos. Passou 90 minutos praticamente fora da zona de rebaixamento. Queria que você falasse sobre esse gol sofrido no finalzinho, o sentimento que você está realmente, que acho que o sentimento mesmo depois desse empate que sai. É sempre importante pontuar fora de casa, ainda mais contra o Corinthians aqui, mas dessa vez sai com uma frustração. Acho que o empate não seria mau resultado antes do jogo começar, depois, com o caminho que o jogo tomou, acaba por ser um mau resultado. Elogiar a postura tática dos meus jogadores, muito bem no campo. Lembro-me na primeira parte de uma ou duas oportunidades do Corinthians e na segunda quase nenhuma. Posse de bola normal, o Corinthians começou quase a perder. Elogio a atitude e a entrada da minha equipa, entrou com personalidade, entrou a querer jogar, acaba por fazer o golo e a partir daí, fazendo o golo, a equipa tranquilizou um bocadinho, deu obviamente a iniciativa mais ao adversário e quando não deu, o adversário foi buscar a iniciativa e a partir daí é normal que o Corinthians vá à procura do resultado. Nós na primeira parte conseguimos ser mais completos, quando tivemos bola agredimos o adversário, chegámos à área, tivemos oportunidades, na segunda parte já não conseguimos tanto. Depois olhar para um Corinthians que no intervalo coloca 4 jogadores que são quem são, a qualidade obviamente aumenta em muito e as nossas dificuldades também aumentaram, seria normal. Mas mesmo assim eu destaco que Corinthians com bola, com circulações, muitos cruzamentos para a área, mas oportunidades de golo que eu me recordo praticamente não houve. Houve aquela bola do Yuri que o nosso goleiro, o Vinícius, controlou muito bem, ele acaba por rematar ao lado, pouco mais que isso. E depois, de facto, é pena que no fim, já com o desgaste, já com o cansaço, aconteça o golo como aconteceu, porque acho que nós fizemos uma partida em questões táticas, não vou falar de merecer ou não, porque obviamente aí o Corinthians foi à procura do empate tendo mais bola, mas em questões táticas acho que fizemos, começando a ganhar como começámos, fizemos um jogo muito competente e que nos foge estes 3 pontos por uma questão de detalhe. Elogio a postura da equipa, a equipa entrou muito mal no último jogo com o Grêmio e foi aquilo que nós vimos, hoje entrou de forma diferente, é isto que nós queremos, uma equipa mais completa, mais impositiva logo na entrada dos jogos. De facto fica este gosto amargo, até pelo trabalho que os jogadores entenderam muito bem o plano de jogo, entenderam as vulnerabilidades do Corinthians, as fortalezas do Corinthians e a partir daí conseguiram ir gerindo o jogo, em muitos momentos sem bola, mas é também importante saber sofrer. Fica de facto esse gosto amargo do gol sofrido no fim. Boa noite, Renato Paiva, Gabo Ferreira, Mosaico Esportivo. Você já comentou, né, da partida no modo geral. Eu queria saber se o gol no início, os jogadores mantiveram tudo que você quis durante o jogo e também se, pelo Corinthians estar com o time em reserva na primeira etapa, talvez o Fortaleza fique um pouquinho mais com a bola no primeiro tempo para tentar fazer um segundo gol fosse algo que poderia acontecer para no segundo tempo não sofrer tanto. E também da dificuldade que teve no primeiro tempo do Angileri avançando bastante ali com o Thales e como você conseguiu corrigir, que aí depois no finalzinho já não estava avançando tanto no final do primeiro tempo. Olha, eu obviamente entendo o que é o 11 titular do Corinthians, o peso que tem um Garro, um Yuri Alberto, um Memphis Depay, o Carrilho, eu entendo esse peso que esses jogadores têm na titularidade do Corinthians, mas se os outros jogadores que entraram estão no Corinthians, é porque merecem estar no Corinthians, e estar no Corinthians não é uma equipa qualquer, não é um clube qualquer, e portanto tem que ter valor para estar aqui. E eu avisei os meus jogadores, não confiem, porque se são jogadores que normalmente jogam menos, vão querer mostrar ao treinador que querem jogar mais. E portanto esta é a oportunidade que eles têm. Eu acho que não foi muito por aí, eu acho que a história do jogo acaba por definir-se muito pelo golo que nós fazemos cedo e a partir daí mentalmente a minha equipa até começa a jogar um bocadinho com o resultado, coisa que eu não gosto e não quero. Depois, é verdade,
pelo lado direito, começou-nos a carregar muito o Angeleri, que é um lateral que eu conheço bem. Nós acertámos na forma de defender. Nós defendemos de uma forma no início do jogo, e depois, com o andar do jogo e com a análise que nós fizemos, nós acertámos por esse lado essas entradas e essas subidas do Angeleri. Muitas vezes o Mancuso estava a ficar muito fechado por dentro e a dar esse espaço para o Angeleri receber a bola. Quando recebia mais baixo, o Marinho conseguia bloquear aquela subida, mas quando ele recebia mais alto era mais difícil. Fomos acertando e a equipa taticamente, é o que eu digo, na primeira parte há uma ou duas oportunidades claras do Corinthians, é verdade, mas depois a partir daí a equipa foi estando confortável no jogo em questões táticas e foi também chegando à área do Corinthians e com oportunidades de fazer golo. Na segunda parte, de facto, temos que entender o peso emocional da classificação na tabela, o momento em que o Fortaleza estava quando eu cheguei e ainda está um pouquinho em termos de classificação, apesar de eu achar que animicamente, emocionalmente a equipa está a dar respostas muito importantes e taticamente igual, mas de facto a entrada destes jogadores com peso na titularidade do Corinthians e frescos, obviamente com a capacidade de jogar, foi-nos empurrando mais para trás. Que fique claro que eu em momento nenhum pedi para a equipa baixar, a única substituição que eu fiz ali um bocadinho mais foi colocar o Zé Wellison ao lado do Sacha, mas deixar sempre o Mateus ali, porque o Mateus sabe sempre o que fazer à bola, e a partir daí não era correria. Eu dando essa indicação, se eu coloco um extremo, era mais ganhar a bola e contra-ataque. Deixando o Mateus ali, muitas vezes por dentro e por fora, o que eu queria era exatamente prolongar os períodos de posse de bola, porque nós temos a bola, o Corinthians não tem. E eu estava de facto a sentir o Corinthians a empurrar-nos para trás. Portanto, basicamente foi isto. E era mais alguma pergunta? Tinha feito mais uma ou não? Não, estas duas. Pronto, basicamente foi isto, tá? Boa noite, Vinícius Nasa, Rádio Dimensão Esportiva. Olá, Vinícius. Primeiro de tudo, parabenizar pela partida, do início ao fim foram muito guerreiros. Obrigado. Só que agora você falou sobre essa parte sensível de estar na parte mais de baixo da tabela. Uhum. Qual que é a resposta que você espera da equipe contra o Botafogo no próximo sábado? Porque é um jogo teoricamente decisivo, ainda mais porque é um time que está mais na parte de cima da tabela, agora atualmente ocupa a 7ª posição. E o que a equipe pode extrair disso? Olha, duas coisas, Vinícius. A mais importante de todas, fundamental, jogamos em casa no Castelão. E aí eu aproveito para a nossa torcida que compareça o maior número de torcedores possível no Castelão. Vamos precisar muito deles. Temos feito um trabalho em casa, no jogo com o Bahia e no jogo com o Red Bull, fizemos trabalhos muito positivos e a ajuda da torcida foi fundamental, em especial no último jogo com o Red Bull. Custa-nos jogar fora, como eu acho que custa qualquer equipa quando joga longe da sua torcida. Eu aproveito para pedir a todos os torcedores, hoje estão tristes com o resultado, tal como nós, porque sentíamos que por minutos podíamos ter ganho, mas eu acho que a torcida também tem que ficar orgulhosa do esforço, daquilo que o Vinícius disse, da muito boa partida em questões de guerreiros e em questões táticas. Eu acho que a partida é muito completa da nossa equipa. Repito, quando a equipa defende mais, muitas das vezes é porque o adversário nos obriga a defender mais, não é porque nós queiramos. Então aproveitar mais uma vez para dizer ao torcedor do Fortaleza que compareça, encha o Castelão, faça uma tarde, uma noite do próximo jogo, já forte em questões de apoio, em questões de nós fazermos do nosso estádio um ambiente muito difícil para os adversários, um ambiente muito positivo para quando faltarem as forças aos nossos jogadores, ele seja o 12º jogador. Muito importante. Quanto a ser o Botafogo, está na parte de cima. Nós já jogámos com o Bahia, estava na parte de cima, com o Red Bull estava na parte de cima e nós não perdemos. Portanto, temos um empate com o Bahia que até podíamos ter ganho no final, temos a vitória com o Red Bull. Portanto, é mais um adversário com qualidade, com valor, como são todos deste campeonato. Todos. Eu não consigo dizer, ainda bem que eu não aposto, que eu não se dependesse disso, porque é muito complicado, tu dizes, este resultado, este é favorito e muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, todas as equipas podem ganhar qualquer uma. Portanto, jogo difícil, mais um jogo, Castelão cheio. Peço o Castelão cheio para apoiar esta equipa porque ela está a merecer. A
o time já demonstrou realmente uma evolução muito grande, marcou em todos os jogos que você está no comando, mas também sofreu gol em todos os jogos. E eu queria que você falasse sobre esses ajustes que ainda precisam ser feitos, principalmente na defesa, porque não sofre gol, é mais fácil de ter a vitória. E falando em defesa, dentro desse aspecto, do goleiro, né? Hoje o Vinícius Silvestre fez a sua estreia, foi acionado e respondeu bem. Eu queria que você falasse sobre isso também. E sobre a questão do Fortaleza ainda está olhando o goleiro no mercado. Você pode também responder um pouco sobre isso. Olha, obrigado, mano. De facto, eu não gosto muito de individualizar, mas de facto o Vinícius hoje fez um grande jogo, demonstrou segurança, não sendo um jogador que está a jogar com regularidade, demonstrou segurança, demonstrou agilidade, demonstrou competência dentro e fora do golo, o que é muito importante também, no controle da profundidade. O Vinícius, temos todos que perceber que jogava em Portugal e quando chegou ao Fortaleza vinha de férias, vinha de uma paragem grande e não dá para colocar um jogador que vem de férias, colocá-lo a jogar logo de imediato, porque ele precisa treinar, ele precisa trabalhar e isso o Vinícius ainda não tinha. Teve estas semanas mais intensidade de trabalho e nós obviamente sentimos que era o momento para o lançar e ele deu uma resposta muito boa. Quanto à questão defensiva, pois marcamos em todos e sofremos em todos, é um facto. Então temos que continuar a trabalhar essa parte, vem uma semana cheia agora para trabalharmos, vamos olhar para isso. Disse aos jogadores, estamos a sofrer nos detalhes, o gol do Bahia foi uma bola no livre, uma falta, um rebote e depois bate num jogador nosso e entra. O gol do Red Bull, o Sacha vai desviar e não desvia e desvia a bola do meu zagueiro e dá golo. No lance no Grêmio, as questões de detalhe do penalti e aí, obviamente, do controle da profundidade da nossa linha nas costas. E hoje, outra vez, num detalhe em que nós conseguimos controlar, repito, fica de facto a imagem que o Corinthians nos amassou na segunda parte com bola. É verdade, mas amassou quase sem ter oportunidades de golo. E isso significa que nós defendemos bem. Eu não gosto de defender muito, eu gosto de defender bem. Hoje defendemos muito porque o Corinthians na segunda parte obrigou, mas eu até acho que defendemos bem porque o Corinthians não teve oportunidades claras de golo e se olharmos para o elenco do Corinthians, não é fácil que esta equipa não tenha oportunidades e não faça golos. Foi naquele detalhe que nos penaliza, mas repito, ainda bem que é um detalhe. Ainda bem que é um detalhe, porque quando o detalhe virar, nós vamos regressar aos resultados positivos, vamos regressar aos resultados com o golo a 0, que é isso que também queremos. Tá? O mercado está ali, aquele senhor. Eu mando sempre eu paro no peito e jogo para ali, para ele. Portanto, estamos a ver algumas posições, eu não posso desmentir, mas ainda não está nada fechado. Vamos ver se... Não queria falar de posições porque eu tenho um respeito muito grande por estes jogadores todos que estão ali dentro e que fizeram um trabalho sensacional e aqueles que não entraram fizeram um trabalho sensacional a apoiar os colegas. Todos contam e nós estamos de facto à procura não de um caminhão de reforços, estamos à procura de posições muito cirúrgicas. Desculpa, minha querida, eu não vou dizer quais são as posições, vocês também, acho que esta semana já vão conseguir ver. É só guardar curiosidade.